Paz do Senhor Jesus. Irmão, muitas das vezes as pessoas, temem o que vai falar, mas não temem em pecar. Muitas das vezes a pessoa não quer falar a verdade, com medo de entristecer os irmãos, com medo de dirigente da igreja que não prega a verdade, o pastor não prega a verdade, se levantar contra ele, perseguir ele. Irmão, nós temos que ser perseguidos, irmão. Porque só aí nós sabemos que nós estamos fazendo a vontade de Deus, através da perseguição. Ninguém persegue ninguém à toa, irmão. Está entendendo? Ninguém persegue ninguém à toa. A palavra de Deus, ela fala bem clara. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber. O que vós digo em treva, dizei em luz. O que escutai ao ouvido, pregai sobre o telhado. Não temais o que mata o corpo, e não podeis matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então aqui nos ensina nós temer a Deus. Temer a Deus e falar a verdade para aqueles que estão andando em pecado. Irmão, tem muitas igrejas andando em treva, andando em pecado, fazendo a obra de Deus de qualquer maneira, irmão. E muitas das vezes a pessoa, o dirigente da igreja, ele teme em falar a verdade, com medo de ver a igreja vazia, com medo do povo ir embora e a congregação ficar vazia. Irmão, não importa. É melhor estar 2 ou 3 dentro da igreja na obediência do que estar a igreja cheia, no pecado. Não é quantidade que vai subir, é qualidade. Qual é a qualidade? Aquele que estão obedecendo a palavra. Ali vai entrar no repouso eterno aquele que está em santidade, aquele que anda em sinceridade com o Senhor, aquele que busca a Deus, que não nega a Deus, que não tem vergonha de pregar a palavra de Deus. Tem muitos que têm vergonha de falar a palavra de Deus, e o próprio Jesus fala que naquele dia, aquele que se envergonhar da palavra dele, ele se envergonhará dele diante de Deus e seus anjos, do Pai e seus anjos. Irmão, nós temos que falar a verdade. As igrejas hoje, irmão, estão se acabando, porque os irmãos não querem falar a verdade. Só quer pregar heresia dentro da igreja. Os irmãos se formam, é doutorado, é letrado, mas não fala a verdade. Irmão, nós temos que buscar no Espírito, andar no Espírito, viver no Espírito, irmão santo. Porque aí, irmão, nós estamos fazendo a vontade de Deus. A maioria hoje, irmão, estão andando na carnalidade. Não estão fazendo, estão temendo o homem. Aqui a palavra fala que nós não devemos temer o homem que pode matar só a carne, mas temer a Deus, que não só mata a carne, mas lança a alma também no inferno. Que o poder está na mão de Deus, a autoridade é Deus. Então, se Deus levantou o homem, se Deus levantou a mulher para pregar a verdade, irmão, nós temos que pregar, doa quem quiser doer, porque nós estamos fazendo a vontade de Deus. É assim que Deus quer. É assim que tem que ser. Se nós não pregar a verdade de Deus, nós estamos negando a Deus, ocultando a palavra dele e fazendo a vontade do homem. Porque muitas das vezes as pessoas ensaiam o que há de falar na igreja. E a palavra de Deus fala, não há vez de se preocupar com o que há vez de falar. Na hora certa, o Espírito Santo de Deus, a qual Jesus deixou e está encarregado de colocar a palavra em nossa boca, porque ele sabe a palavra que nós precisamos. Ele sabe o que nós devemos ouvir, de ser instruído, falar a verdade. Muitas das vezes a pessoa deixa de falar a verdade e fala aquilo que não está dentro da Bíblia. Ele lê até um versículo, mas na hora de pregar ele não prega aquilo que ele leu, porque ele tem medo, se é uma palavra de exortação, de correção, ele tem medo de magoar o irmão. Irmão, nós não devemos temer o homem, nós temos que falar. Por quê? Magoar ele por quê? Então quer dizer que ele é melhor do que Deus? E você vê o pecado que ele anda fazendo, magoando e entristecendo o Espírito Santo de Deus, que é o ser que está deixado para nos preparar, foi encarregado para preparar nós para encontrar com o Senhor Jesus? Quer dizer que ele pode entristecer o Espírito Santo de Deus no pecado, mas você não pode entristecer ele falando a verdade, irmão. Se ele se entristecer, o problema é dele.
Você só está falando para ele que o caminho que ele anda não é o caminho de Jesus Cristo. Aí ele vai se aborrecer com você? Ué, qual é melhor? Ele se aborrecer com você ou Deus se aborrecer com você? É melhor ele, porque Deus não. Porque Deus é o Criador. Muitas das vezes, irmão, vocês fazem a vontade do homem, a vontade da mulher e não faz a vontade de Deus. Por isso que as igrejas hoje estão desmarteladas, estão bagunçadas, estão uma bagunça dentro da igreja e Deus não habita no meio de bagunça, porque Ele é santo. Aonde, irmão? A ordem ao Espírito Santo de Deus, porque lá no céu tudo é organizado. Agora a bagunça é só lá no inferno. Ninguém respeita ninguém, é o que está acontecendo com essas igrejas aí. Ninguém respeita ninguém respeita o dirigente, ninguém respeita o seu pastor, até porque que ele não tem moral, porque ele não prega a verdade, não vive na santidade, ele é imoral, porque ele anda roubando as ofertas, o dízimo de Deus, é ladrão, não herdarão o reino do céu, está lá em Apocalipse. Né? Muitas das vezes as pessoas não gostam nem de ouvir essa pregação, porque são palavras de correção, irmão. Aqui é falado para você se salvar, não é para você se perder, não. Nós não pregamos por dinheiro, nós não quer saber que nós vamos ganhar dinheiro. Quem cuida de nós é Jesus, é o Espírito Santo de Deus, é Deus que cuida de nós, é o Altíssimo. Nós não vivemos sobre a lã e a gordura das ovelhas. Nós não somos mercenários, nós não somos sem vergonha. Nós foi levantado por Deus para pregar a verdade, para pregar a libertação, que a qual é a salvação. Se você não tiver liberto, irmão, você não vai herdar o reino do céu. Não vai herdar. Porque lá não entra ninguém de qualquer maneira. Nós temos que se consertar aqui, no dia chamado hoje, porque daqui a 10 minutos nós podemos ser chamados. Muito se infarta, muito passa mal, morre, porque já chegou a hora dele. Nós não sabemos, eu vou deixar para amanhã. Amanhã não pertence a nós o dia de amanhã. Nós não sabemos quantos minutos de vida nós temos. Deus pode chamar a gente agora. E nós estamos preparados? O que tu tem preparado para o seu Senhor? Irmão, pregar a palavra, todo mundo prega. Agora eu quero saber quem está vivendo ela. Falar da boca para fora, todo mundo fala, como Jesus falou. Aquele povo me honra falsamente com palavras falsas, mas o seu coração está longe de mim. Falar de Jesus, todo mundo fala. Eu quero saber quem vive a palavra, quem anda de acordo com a palavra. É isso que tem que saber. Falar até o ímpio fala, irmão. Eu já vi macumbeiro pregar para as pessoas, falar da Bíblia, como fosse um cristão. Ninguém é proibido de falar a palavra. Portanto, quando os discípulos viram aqueles homens ali pregando, ele correu e falou: mestre, nós vimos uns homens que pregaram ali em teu nome, mas não segue nós. Nós proibimos. Jesus falou: não proíba. Aquele que é por nós não é contra nós. Então nós não devemos proibir de ninguém pregar a palavra de Deus. Até porque que vai cumprir nele naquele dia. Apartai de mim, maldito, para o fogo do inferno, que eu vos não te conheço. Mas eu preguei a sua palavra, mas eu não te conheço, mas não andou na verdade. Jesus só conhece aquele que anda na verdade, que prega e vive a palavra. Se você não vive, você está pregando a palavra em vão, meu irmão. Você está perdendo seu tempo, porque tanto você não vai entrar e como você está atrapalhando o que está ouvindo a sua falsa palavra. Isso são falsa palavra, porque se você não viver, é falsa palavra. Você não tem testemunho, tem que ter bom testemunho. Palavra sem testemunho é igual palavra sem fé, a obra sem fé, para nada presta. Tem que ser completo. Então os pastores hoje em dia não estão falando isso. A igreja está desmartelada hoje porque ninguém prega essa doutrina. Ninguém ensina o caminho que deve andar. Agora é só campanha, é só voto, que isso não tem na Bíblia, não tem campanha dentro da Bíblia, isso é antibíblico, e tudo que é antibíblico é pecado e doutrina de demônio. Irmão, nós temos que pregar aquilo que está escrito, porque é aquilo que vai se cumprir. Campanha não vai se cumprir. Jesus nunca chamou ninguém. Quem pregou primeiro as palavras foi Jesus e os discípulos. No tempo da graça. Você não viu eles cobrando nem nada, irmão. A palavra vai se cumprir. Eles pregou a palavra, eles não fez campanha dentro da igreja. Você não vê eles fazendo campanha, porque isso não está na Bíblia. Tudo que é pregado fora da Bíblia é distorcida a palavra. Isso são palavras distorcidas, de voto, de papel, campanha para isso, campanha para aquilo. Não tem na Bíblia. Está tirando a fé do povo de Deus, tirando a visão do povo de Deus e botando nas coisas materiais. Nós temos que fazer o que está escrito, que o que vai cumprir, irmão,
É o que está escrito na Bíblia. Então nós temos que pregar para cumprir as escrituras. Se nós pregar a campanha, nós não estamos cumprindo as escrituras, porque não está nela. Tem que pregar só o que Deus deixou escrito na Bíblia. Muitas igrejas estão fora da palavra, estão fora do reino do céu. Os irmãos têm a Bíblia na mão. Então, irmão, se fosse uma Bíblia só para o pastor, os irmãos estavam perdidos. Mas é para todo mundo essa Bíblia. Todo mundo tem. Então você examina. Se não está dentro da Bíblia, se botar a campanha, se pedir voto de papel, nunca foi feito voto de papel dentro. Isso é a doutrina de demônios, são os diabólicos, são o povo satânico. Deus manda é pregado, o reino é chegado o reino do céu, irmão. E não manda fazer campanha. Isso é maligno. Isso são igrejas satânicas, irmão. São pastor que não é convertido, são doutorado descarado. Sem vergonha, irmão. Eu não canso de falar. Ah, esse irmão prega pesado. Ô, irmão, a libertação não é pesado, não. Pesado é o jugo do diabo que você carrega. Se você não quer ser liberto, o problema é seu. Mas eu prego para aqueles ser libertos, aquele que quer ser salvo. Você não quer ser salvo, mas nem todo mundo não quer ser salvo, não. Todo mundo quer ser salvo, a maioria quer ser salvo. Então aquele que serve para ele, para a despertação, ele saia desse pecado. Você quer ir para o inferno? Continua, você está no caminho certo, ir para o inferno. Agora aquele que não quer ir para o inferno, passa por lá de cá. Essa palavra é para libertar os irmãos dos escravidão dos pastores, que os pastores estão escravizando a igreja hoje em dia, tirando proveito. Tá? Fica na paz do Senhor Jesus, que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em cada coração. Jesus te ama, irmão. Fica na paz do Senhor, amém?